Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as constantes de equilíbrio, ok? Então acompanha aí. O que é uma constante de equilíbrio, né? Então é sobre isso que nós vamos discutir agora. Na última aula a gente viu o que é um equilíbrio químico, né? Que é quando a gente tem uma reação onde ela é reversível, ou seja, acontece no sentido direto e inverso. Então, se a gente imaginar essa reação aqui, olha, ela ocorre no sentido direto, reagente gerando produto, e no sentido inverso, produto gerando reagente, ok? E quando é que a reação atinge o equilíbrio químico? É quando a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa, ok? Então, olha, Então, vamos escrever isso aqui, ó. No equilíbrio, a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Então, como que a gente escreveria a expressão da velocidade para essas reações? Olha, eu vou considerar aqui que a gente tem, então, uma reação reversível, a gente tem a substância A reagindo com B, gerando C e D. Além disso, essa reação é uma reação elementar. O que é uma reação elementar que a gente estudou lá em cinética? É uma reação que ocorre numa única etapa, ok? Então, para poder fazer essa dedução que eu vou fazer aqui agora. Então, uma reação reversível e uma reação elementar. Então, vamos lá. A velocidade da reação direta seria o quê? A gente viu lá em cinética, para uma reação elementar. Então, seria o quê? O valor da constante de velocidade da reação direta vezes a concentração dos reagentes. Então, a gente tem o reagente A elevado ao expoente, elevado ao coeficiente estequiométrico, né, que vai ser o meu expoente, vezes a concentração do outro reagente, que é o B, elevado ao coeficiente estequiométrico de B. Então, essa seria a expressão, né, para a velocidade da reação direta. Só que ocorre uma reação inversa. Então, vamos escrever a expressão para a reação inversa? Então, olha, a velocidade da reação inversa seria o quê? Uma constante, né, de velocidade da reação inversa, que seria o produto gerando reagente, né, multiplicado pela concentração dos reagentes, né, da reação inversa, que seria o C e o D. Então, multiplicado pela concentração do C elevado a Czinho, vezes concentração do D elevado ao Dzinho. Ok? Beleza. Só que no equilíbrio, uma se iguala com a outra. Então, VD vai ser igual a VI. Então, a gente vai igualar isso aqui, ó. A expressão do VD, da velocidade direta, com a expressão da velocidade inversa. Então, ficaria assim, ó, igualando. Então, como VD é igual a VI, vou escrever de outra cor aqui, a gente pode escrever o seguinte, que então, KD, que multiplica a concentração do A elevado a Azinho, vezes concentração do B elevado a Bzinho, vai ser igual ao quê? Então, o VD é isso aqui, né? Vai ser igual ao VI, que é o quê? KI multiplicado pela concentração do C elevado a Czinho, vezes concentração do D elevado ao Dzinho. Então, aqui a gente tem, então, a velocidade da reação direta e aqui a gente tem a velocidade da reação inversa, né? Então, no equilíbrio, como um se iguala a outro, então eu posso pegar a velocidade da reação direta e se igualar com a velocidade da reação inversa. Tranquilo, pessoal? O que eu vou fazer agora? Bom, então eu vou isolar a constante de um lado e concentração do outro. Então, como que ficaria isso? Essa constante aqui da velocidade da reação inversa eu vou passar para cá. Essas concentrações eu passo para cá, certo? Então, ficaria assim, ó. Vamos escrever aqui em cima. Então, KD sobre... Vou escrever um pouquinho para o lado aqui, ó. Então, KD sobre KI. Então, KI está aqui multiplicando, passei ele dividindo. Agora eu passo as concentrações para o lado de lá.
Então, eu reescrevo o que está aqui, né? Vai ser a concentração do C elevado a Czinho vezes concentração do D elevado a Dzinho, dividido pela concentração do A e do B aqui, olha. Está aqui multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser concentração do A elevado a Azinho vezes concentração do B elevado a Bzinho. Então, eu chego nessa expressão, né? Então, a constante de velocidade da reação direta dividido pela constante de velocidade da reação inversa vai ser a concentração dos produtos, né? Elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos, ok? Só que essa relação aqui, olha, KD sobre KI, constante de velocidade da reação direta sobre constante de velocidade da reação inversa, é uma operação entre constantes. Então, essa operação vai gerar uma nova constante, né? Que eu vou chamar de K também, só que KC. O que é o KC? É constante de equilíbrio, ok? Então, o KC é constante de equilíbrio, que na verdade é o quociente entre a constante de velocidade da reação direta e a constante de velocidade da reação inversa, que seria isso aqui. Então, eu posso escrever que a constante de equilíbrio, né? Essa nova constante vai ser o quê? Concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, essa é a minha constante de equilíbrio, que é dada em função das concentrações molares. Ela é chamada de KC. Ok, pessoal? Então, é o seguinte, no equilíbrio as concentrações estão constantes. Eu tendo os valores dessas concentrações, eu consigo determinar o valor da constante, ok? Ou se eu tiver o valor da constante, eu consigo determinar os valores das concentrações. A gente vai fazer exercício sobre isso, né? Tranquilo? Nas próximas aulas. Olha, pessoal, então o Kc é a constante de equilíbrio dada em função das concentrações molares. Tranquilo? Só que muitas substâncias são gasosas, né? Existem alguns equilíbrios, por exemplo, de produção da amônia. Você tem o N2 gasoso reagindo com o H2 gasoso, produzindo NH3 gasoso, a amônia. Essa reação ela é reversível e você só tem gases envolvidos. Então, você pode expressar esse equilíbrio a partir dessa constante de equilíbrio, né, dada em função das concentrações, ou você pode expressar esse equilíbrio também em função das pressões parciais dos gases. Relembrando aqui a parte de gases, quando a gente tem um equilíbrio, quando a gente tem um sistema, na verdade, onde a gente tem vários gases, cada gás que está dentro daquele sistema exerce uma certa pressão. E a soma dessas pressões, né, que cada gás exerce dentro do sistema, me dá a pressão total do sistema, ok? Então, só relembrando isso, o que é pressão parcial de um gás? É a pressão que aquele gás exerce dentro de um sistema, tranquilo? Então, eu posso escrever essa constante em termos das pressões parciais. Então, como que ficaria? A constante, né, de equilíbrio em função das pressões parciais, então é chamada de Kp, tá bom, pessoal? Não é capeta, é Kp, ok? Então é o seguinte, dado em função das pressões. Então vai ser a pressão parcial, considerando que essa reação aqui tivesse só gases, então seria a pressão parcial que o C exerce, elevado ao coeficiente estequiométrico do C, multiplicado pela pressão parcial que o D exerce, elevado ao coeficiente estequiométrico do D. Então, pressão parcial dos produtos, né, elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela pressão parcial dos reagentes. Então, pressão parcial do A, elevado ao coeficiente estequiométrico, multiplicado pela pressão parcial do B, elevado ao coeficiente estequiométrico do B, ok? Então, eu posso expressar um equilíbrio, né, a constante de equilíbrio em função das pressões, né, que os gases exercem dentro de um sistema. Então, eu preciso ter a pressão parcial que cada um deles exerce, ok? Elevado aos coeficientes estequiométricos da reação, os coeficientes do balanceamento. Então, eu posso expressar dessas duas formas. Porém, tem alguns detalhes. Para eu expressar
para eu ter um valor de Kp, né, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, o sistema precisa ser constituído por gases. Se não tiver gases no sistema, não tem como eu expressar a constante a partir do Kp, ok? E o Kc é a partir das concentrações molares, ok? Aí você me pergunta, professor, eu posso usar uma ou usar outra? Como que é isso? Qual que é a relação entre as duas? A gente vai ver isso. Qual que é a relação que existe entre a constante de equilíbrio em função das concentrações molares e a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases? A gente vai ver isso agora. Mas antes, eu só queria dizer o seguinte, pessoal. Bom, voltando aqui, olha, constante de equilíbrio em função das concentrações. A gente viu que na parte de cima aqui, ó, ficam os produtos e embaixo os reagentes. Se os valores de constante derem altos, né? Acima de 1 em diante vai subindo, dependendo do tipo de reação. Então, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maior a predominância dos produtos. Quer dizer que no equilíbrio eu tenho mais produto que reagente. Agora, se a constante de equilíbrio é pequena, né? Tem constante de equilíbrio que dá 1 vezes 10 a menos 4, por exemplo, né? Então, quer dizer que eu tenho pouco produto, né? Você tem uma predominância de reagente. Então, isso é uma análise importante, um conceito importante. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio, maior a predominância de produto no equilíbrio. Quanto menor a constante de equilíbrio, maior a predominância de reagente. Por que disso? Porque no cálculo da constante, produto está em cima. Se esse valor der grande, quer dizer que eu tinha muito produto aqui em cima, uma concentração grande, né? E pequena, né? De reagente no denominador. Ok, pessoal? Então, isso é uma análise extremamente importante. Tranquilo? Bom, pessoal, qual que seria a relação entre o Kc e o Kp? É isso que a gente vai ver agora. Olha, se a gente considerar essa reação aqui, uma reação reversível, composta por gases, a gente pode escrever a expressão de Kp, conforme a gente viu, dessa forma. Então, Kp vai ser pressão parcial do C elevado a Czinho, pressão parcial do D elevado a Dzinho, pressão parcial do A elevado a Azinho, pressão parcial do B elevado a Bzinho. Então, essa seria a expressão para constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Se a gente relembrar aqui lá do primeiro ano, na matéria de gases, a gente tem a equação do gás ideal, que é essa aqui, olha. PV, pessoal, PV é igual a nRT. Então, se eu isolar o P, P vai ser igual a nRT dividido por V. Só que N dividido por V, quantidade em mol dividido pelo volume, me dá o quê? Concentração molar, né? Então, eu posso escrever isso aqui, ó, que a pressão vai ser igual a concentração molar vezes RT. Então, a pressão que um determinado gás exerce vai ser a concentração molar que esse gás possui multiplicado por RT. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui nessa expressão. Então, onde tem pressão do C, vai ser concentração do C vezes RT. Onde tem pressão do D, vai ser concentração do D vezes RT. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, ó. Então, o Kp vai ser aqui, ó, concentração do C vezes RT, isso elevado ao Czinho. Pressão do D vai ser concentração do D vezes RT elevado ao Dzinho, dividido pressão do A, e a gente substitui. Pressão do A vai ser concentração do A, né? Concentração do A vezes RT elevado ao Azinho. Pressão do B, pressão parcial do B vai ser a concentração do B vezes RT elevado a Bzinho. Aí a gente chega nessa expressão. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar as concentrações para fora, ok? E aí ficaria assim, olha, que o Kp vai ser igual a concentração do C elevado a Czinho. O RT, vou continuar deixando ele dentro do parênteses. Aqui, vou tirar a concentração do D para fora. Vai ficar a concentração do D vezes Dzinho. O RT
Deixa dentro do parênteses. Vou fazer a mesma coisa com o lado de baixo. Concentração do A eu vou tirar para fora, então tem que sair concentração do A elevado ao Azinho. O RT eu deixo ainda, né, dentro. E concentração do B elevado a Bzinho. E deixo o RT dentro do parênteses. Aí ficaria dessa forma. Aí você pergunta, onde você quer chegar com isso, professor? Bom, na verdade eu quero chegar numa expressão que relacione Kp com Kc. A gente já está quase lá. Então olha, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou separar, deixa eu só separar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, olha, vou colocar as concentrações todas juntinhas de um lado e os RTs do outro. Então, em cima a gente tem concentração de C e D, embaixo de A e B. Então, ficaria assim, ó, que o Kp vai ser concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, dividido por concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Isso vezes, agora eu vou colocar os RTs, né? Tem 4 RT, ó. RT elevado a C vezes RT elevado a D dividido por RT elevado a A vezes RT elevado a B. Aí eu cheguei nessa expressão. Ok, pessoal? Então aqui, olha, essa parte aqui, olha, que eu escrevi aqui, isso é o próprio Kc, não é isso, gente? Concentração dos produtos elevado aos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes do balanceamento, é o próprio Kc, né? Que é a constante de equilíbrio em função das concentrações molares, que a gente viu agora, ok? Então eu posso substituir isso tudo por isso. Então ficaria assim, olha, que o Kp vai ser igual ao Kc multiplicado por... Olha, veja bem, o RT está repetindo, né? Tem RT vezes RT. O que eu faço? Eu conservo a base, que é o próprio RT, uma operação matemática aqui agora. Conservo a base, né? Está multiplicando. O que eu faço? Somo os expoentes. Então vai ficar C mais D. E quando está dividindo? Né? A base é a mesma. Eu subtraio os expoentes. Então fica menos A menos B. Então eu tenho a mesma base. Mesma base multiplicando, eu conservo a base, somo os expoentes. Se estiver dividindo, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aí eu chego nisso aqui. Ok? Beleza, pessoal. Mas o que é isso? C mais D menos A menos B. Olha, isso são os coeficientes do balanceamento, né? Então, isso expressa a variação da quantidade em mols, né? Da relação em mol entre as substâncias. Do produto menos reagente. Então, o que é isso? Isso aqui é o próprio variação ΔN, né? Variação da quantidade em mols, né, das espécies aqui, dos reagentes e produtos, né, que fazem, na verdade, os coeficientes estequiométricos, ok? Que representam as quantidades em mol que reagem e que são formados. Então, esse é o próprio ΔN. Daí a gente chega nessa expressão aqui, olha, que a constante de equilíbrio em função das pressões parciais vai ser igual à constante de equilíbrio em função da concentração molar vezes RT multiplicado por esse elevado, né, a esse ΔN, onde esse ΔN é os coeficientes estequiométricos do produto menos dos reagentes. Tranquilo? Então, por exemplo, se for 1 e 1, então eu vou ter 2 aqui, né? Eu somo os coeficientes estequiométricos, C e D vai dar 2. Então, fazendo essa soma aqui, ó, daria 1 mais 1, 2. Menos 1, menos 1, então vai dar 0. E aí, esse RT elevado a 0, então vai dar 1. Isso aqui some da minha expressão, e aí Kp é igual a Kc. Então, quando é que a constante de equilíbrio em função das pressões é igual à constante de equilíbrio em função da concentração?
quando esses coeficientes aqui, ó, quando essa operação entre eles der zero, né? Ok? Ou quando a soma dos coeficientes dos reagentes for igual à soma dos coeficientes do produto. Aí esse ΔN vai dar zero, esse RT elevado a zero vai dar 1, e aí o Kp vai ser igual ao Kc, somente nessa situação, ok? Beleza, aí você fala, se eu quiser fazer o contrário, isolar o Kc, então poderia ser isso aqui, ó. Então veja bem, se eu quiser isolar o Kc, esse RT elevado a ΔN passa para baixo. Se eu quiser pôr ele para cima, aí o expoente fica negativo. Então ficaria assim, olha, Kc vai ser igual ao Kp, né? Isso aqui passaria dividindo, para ele ir para cima, o expoente aqui fica negativo. Então Kc vai ser igual ao Kp, que multiplica RT elevado a menos ΔN. Ou esse RT elevado a ΔN ficaria na parte de baixo aqui, só que positivo. Então eu posso usar essa expressão ou essa, tanto faz, ok, pessoal? Então a dedução, se você fizer passo a passo e lembrar da equação do gás ideal, você chega nessa expressão aqui. Então essas duas expressões relacionam Kc e Kp. Então pode ser importante para resolver alguma questão, algum exercício, ok? Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios relacionados com cálculo de constante de equilíbrio, essas coisas que a gente viu aqui agora, ok? Se você tiver uma dúvida, deixa aí embaixo, deixe seu comentário, se você gostou, dá o seu like, e você que não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!